Vamos agora para a nossa aula de sistema de equações do segundo grau. E o sistema de equações do segundo grau é basicamente um sistema de equações, porque são duas incógnitas, e quando a gente começar a resolver essas questões, nós vamos acabar caindo numa equação de segundo grau. Nós vamos já responder. Toda vez que a gente for fazer um sistema, sendo de segundo grau ou de primeiro grau, a gente tem que sempre, quando for fazer pelo método da substituição, que é o que eu vou fazer as questões aqui dessa sequência de questões, eu vou fazer todas pelo método da substituição. A gente sempre no método da substituição, a gente tem que isolar aquela letra que seja mais fácil de isolar. Que letra é essa mais fácil de isolar? Eu sempre escolho aquela letra que não tem coeficiente e que seja positiva. Por exemplo, de todas essas letras que nós temos aqui, tem o 3x, o 3x tem coeficiente, o coeficiente dela é 3, né, o coeficiente numérico. Nós temos o y, que não tem coeficiente e é positivo. Tem um 2x aqui e o menos y ao quadrado. Então, quem eu vou isolar? Eu vou isolar justamente o y aqui de cima. Por quê? Porque ele está sozinho e ele é positivo. Né? Então, é como eu sempre digo para os meus alunos, quando for fazer questões de sistema de equações, sempre escolhe para isolar aquele cara que é o crush perfeito, que é o que é solteiro, que não tem ninguém acompanhando ele e que seja positivo, que seja uma pessoa legal. Então, a gente vai isolar esse y aqui. Então, como é que eu vou isolar? Eu vou mandar esse 3x para o segundo membro. Então, vai ficar 4 menos 3x. Então, na outra equação, aonde tiver y, eu vou colocar quem? 4 menos 3x. Então, nessa outra equação aqui, vai ficar 2x menos y ao quadrado. Só que quem é y? 4 menos 3x. Então, 4 menos 3x ao quadrado igual a 1. Agora, basta a gente resolver esse produto notável e organizar a nossa equação. Então, 2x eu repito. A gente percebe que tem um menos na frente do parêntese. Se tem um menos na frente de um parêntese, significa que todo sinal que tiver dentro do parêntese, que a gente resolver dentro do parêntese, a gente vai ter que inverter. Então, aqui, 4 ao quadrado dá 16, certo? Porque isso aqui, esse 4 menos 3x, na verdade, é um produto notável do tipo a menos b ao quadrado. Como é que a gente responde? A ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Então, esse 4 aqui é como se fosse o a. E o a, ele fica positivo, só que como tem um menos, vai ficar negativo. 4 ao quadrado, 16. O segundo termo, ele é negativo, certo? Então, se ele é negativo, tem um menos na frente, vai ficar mais. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3 dá 24. 24 o quê? 24x. E aqui, o 3x ao quadrado ficaria positivo. Como tem um menos na frente, vai ficar negativo. 3 ao quadrado, 9x ao quadrado, 9x ao quadrado. Isso aqui igual a 1. Pronto, agora basta a gente deixar a nossa equação, que a gente já percebeu que é uma equação de segundo grau, porque está elevado ao quadrado, o maior coeficiente, maior termo aí está elevado ao quadrado. Então, a gente só tem que organizar ela. Primeiro tem que vir o termo com x quadrado. Quem é que tem x quadrado? Esse menos 9x quadrado. Então, menos 9x quadrado. Agora, os termos que tem x apenas. O 2x já está no primeiro membro, mais 2x. Esse mais 24x aqui. Aí, agora, os termos que são independentes, que não tem x, não acompanham x. Menos 16. E esse mais 1, ele vai ter que vir para o primeiro membro, menos 1. E no segundo membro vai ficar igual a 0. Pronto. Agora, a gente tem que reduzir a termos semelhantes. Quem são os semelhantes de x quadrado? Só tem esse. Quem são os semelhantes de x? Esses dois. E os semelhantes dos termos independentes é menos 16 e menos 1. Agora a gente reduz, né? Vai ficar menos 9x quadrado mais
26x menos 17 igual a 0. Pronto. Agora a gente só tem que definir quem é A, quem é B e quem é C. Ficou ruim essa ponta aqui do lápis. Então bora lá. A é menos 9, o B é 26 e o C é menos 17. Então vamos calcular o delta. O delta, utilizando a formulazinha do delta. Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é b ao quadrado. B é 26 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 9, vezes c, que é menos 17. Então, o delta vai ser quanto? 26 ao quadrado. Vou utilizar aqui minha calculadora. Quando vocês forem fazer, não pode usar a calculadora. Dá 676. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 9 vezes 17. 612. Então, colocar aqui, ó, o delta é igual a 676 menos 612, 64. Então, eu vou colocar aqui desse lado o restante da questão, calculando o x' e o x duas linhas. Ó, o x' e o x duas linhas. O x' vai ser menos b, o b é mais 26, então vai ficar menos 26. Mais a raiz de delta, delta é 64, a raiz de 64 é 8. Sobre 2 vezes a, que é menos 9. Então, 26 menos 26 mais 8 dá menos 18. E 2 vezes menos 9 dá menos 18 também. Eu vou colocar o resultado disso aqui lá embaixo. Então, menos 26 menos 8, 2 vezes menos 9. Menos 26 menos 8 dá menos 34 sobre 2 vezes menos 9 menos 18. Ó, o x' é menos 18 sobre menos 18. Isso aqui dá mais 1. E o x duas linhas é menos 34 sobre 18. Menos 34 sobre 18, simplificando, dividindo em cima e embaixo por 2, vai dar mais, né? Porque é menos com menos, 17 sobre 9. Então, essas são as duas respostas aí do nosso sistema de equação. A gente encontrou apenas o x' e o x duas linhas. Agora a gente tem que resolver quem? A gente tem que encontrar o valor de y. O valor de y, ela vai ser para cada uma dessas, respostas. Então, o valor de y, a gente vai ter que encontrar ele para x igual a 1 e para x igual a 17 sobre 9. Como é que a gente vai resolver isso? Nós temos aqui, ó, que y é igual a, nós temos que y é igual a 4 menos 3x. Então, nós vamos, no lugar de x, substituir quem? X igual a 1 e x 17 menos 9. Então, o y', vou chamar de y', vai ser para o x', 4 menos 3 vezes 1. Então, o y' é quem? 3 vezes 1 é 3. 4 menos 3 dá 1. Então, o y' é 1. E agora vamos calcular o y duas linhas. O y duas linhas vai ser para outra resposta de x, x2. Então, vai ser 4 menos 3 vezes 17 sobre 9. Então, y duas linhas é... Esse 3 aqui, eu posso
simplificar com esse 9. Vai sobrar 3 aqui embaixo. Então, vai ficar 4 menos 17 sobre 3. Aí eu vou fazer aqui um MMC. MMC entre 1 e 3 é 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 4, 12. Menos 3 dividido por 3 dá 1. Vezes 17 dá menos 17 mesmo. Então, o y duas linhas vai ser quem? Menos 12 menos 17 dá menos 5 sobre 3. Então, é um sistema de equação do segundo grau. Então, vão ter duas respostas para y e duas respostas para x. Então, vamos lá retornar a nossa sequência de cálculos. Primeiro, a gente identificou que é um sistema de equação de segundo grau porque uma das incógnitas está elevada à segunda potência. Depois que a gente identificou isso, a gente procurou o que a gente chamou de o crush perfeito. Quem é o crush perfeito? Aquele cara que está sozinho, né, não está acompanhado de nenhum número e que seja positivo, que seja legal. Quem é esse cara? O y, porque ele não está acompanhado de nenhum número, ele está lá sozinho e ele é positivo. Então, esse crush perfeito é que a gente vai isolar ele. Como é que a gente isola? Mandando esse 3x para o segundo membro. Mandando esse 3x para o segundo membro, a gente achou que y é igual a 4 menos 3x, certo? Aí, na outra equação, o que a gente fez na outra equação? Aonde a gente viu y, a gente substituiu por 4 menos 3x. Então, nessa equação aqui, ó, ficou 2x menos y ao quadrado. Só que quem é y? 4 menos 3x. Então, ficou 4 menos 3x ao quadrado igual a 1. A gente resolveu esse produto notável aqui, que é do tipo a menos b ao quadrado. E verificamos que tem um menos na frente do parênteses. Se tem um menos na frente do parênteses, significa que a gente vai ter que todo o resultado que ficaria dentro do parênteses inverter. Então, aqui, 4 ao quadrado dá 16. Só que aí a gente botou menos 16 por causa do menos aqui. Aí, 2 vezes primeira vezes segundo deu 24x. Só que ficaria negativo, porque o produto notável disse que é menos 2 vezes primeira vezes segundo. Só que com o menos daqui, fica mais. E 3x ao quadrado dá menos 9x igual a 1. Pronto, depois que a gente fez isso, a gente organizou a nossa equação, encontrou os coeficientes A, B e C, encontrou o delta deu 64 e a gente substituiu na fórmula, a gente veio para cá e substituiu na fórmula de Bhaskara. Encontramos o x' e o x duas linhas, o x' deu mais 1 e o x duas linhas deu 17 sobre 9. Só que a nossa questão não é apenas para encontrar o valor de x. O valor de x, ele é apenas uma das respostas. Como um sistema de equação de segundo grau, então vão ter dois valores de x, que é o x' e o x duas linhas. Se tem dois valores de x, também vão ter dois valores de y. Então, encontrando o valor de x', o que eu fiz? Na equação já isolada do y, o que eu fiz? Substituir o x' nela. Então, ficou 4 menos 3x. Só que o x é quanto? 1. Então, 4 menos 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. 4 menos 3 dá 1. E para o y duas linhas, eu substituí a outra resposta, que é o x2. O x2 deu 17 sobre 9. Substituindo, a gente encontrou o menos 5 sobre 3. Então, essas são as duas. Então, essa é a primeira questão aí de sistema de equações.